Fala do Vasco da Gama aí, Breno Monsef, vai. Vamos lá, repercutindo então essa vitória, 1-0 no Cuiabá, jogo atrasado da 19ª rodada. Foi importante para o Vasco voltar a vencer depois de 8 jogos, somando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então era necessário que o Vasco conseguisse essa vitória. Tivemos ontem, mesmo com tanta chuva, quase 17 mil torcedores em São Januário. Vamos ouvir então o Rafael Paiva, o técnico Rafael Paiva, falando sobre essa vitória por 1-0 com o gol do Hugo Moura. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho da atuação do Vasco. Com a palavra, Rafael Paiva. O resultado era fundamental hoje. Hoje a gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. A gente sabe que a gente ficou muito aquém da nossa forma de jogar que a gente gostaria, mas a gente tinha quase certeza que ia ser um jogo muito difícil emocionalmente, né? A gente vem de um peso ali do jogo do Atlético, no final ter tomado aquele gol que a gente segura um pouco mais. Pelo menos nos pênaltis a gente poderia levar, com alguma chance que a gente criou, que poderia ter ganho o jogo até melhor, mas a classificação não veio para a final, então a gente está carregando, por mais que a gente falasse, que a gente tivesse total consciência de tudo isso, a gente sabia que a gente ia sofrer hoje. Então tá aí o Paiva, e ontem a atuação do Vasco muito ruim, né? O Vasco deixando a desejar em muitos pontos, Felipe Coutinho mais uma vez irreconhecível, o Payet até entrou na reta final querendo alguma coisa, né? O Dimitri Payet, mas no geral a atuação ruim do Vasco, pelo que a gente falou ontem na transmissão. Mas o resultado foi importante para que o Vasco voltasse a subir, pelo menos em pontos, né? Chegou a 40 pontos, permanecendo na 10ª colocação, a 8 do Z4, faltando 8 rodadas para o fim. Vai ter esse tempo para administrar agora essa vantagem. Segunda-feira pega o Bahia, 9 da noite também em São Januário. Não vai ter Hugo Moura e Verrete. Os dois receberam o 3º cartão amarelo cada um e serão desfalques para o Rafael Paiva, Hugo Moura e o Verrete na próxima segunda-feira. Vasco voltou a vencer, subindo em pontos, praticamente dando adeus a rebaixamento e agora podendo brigar para confirmar uma vaga em competição internacional. E eu acho que a parada agora do Vasco, além de... O campeonato vai rolar, tem 8 rodadas pela frente. Agora, Gabriel Farias, a parada é começar a se preocupar, de fato, em toda a história do BTG Pactual, tudo mais, com o ano que vem, né? O esforço muito grande do Pedrinho para terminar esse ano com as contas em dia, principalmente em relação a salários dos funcionários do clube e dos jogadores, mas agora é a hora de começar a pensar novamente com calma. Não ser feito o que foi feito com a 777, né? A toque de caixa, a gente viu que o Vasco escolheu de empresa, né, Gabriel Farias? O Vasco agora ele se planeja com um pouco mais de calma, tendo em vista que não tem esse risco de rebaixamento, porque a gente sempre sabe o que acontece aqui no futebol brasileiro. O rebaixamento ele causa um impacto muito grande nas finanças, né? Os clubes passam por uma temporada com o caixa bem mais vazio do que se disputasse a Série A. Então esse é um primeiro receio que já foi afastado. Vai ter que ganhar mais uma, duas, então já escapou, gente. Vai fazer um campeonato tranquilo agora. E é isso, pensar em como você vai buscar um investidor, alguém que chegue com grana. Porque essa é outra ilusão também, né, Cantarelli? Não tem como o Vasco sobreviver com força sem um investidor. Tem como ele sobreviver. Esse ano ele sobreviveu. O Pedrinho foi dando um jeito ali. Aí o que acontece? Chega na segunda janela, não contrata jogadores de muita qualidade, fica faltando zagueiro. Por quê? Porque não tem dinheiro. Sim. Aí corre atrás do cara mais barato, do jogador que vem de graça. Esse jogador acaba não acrescentando tanto, ou você nem consegue contratar. Então é isso. O Vasco ele vai ter que pensar no investidor. Ao mesmo tempo que tem que fazer isso com calma, também não pode perder muito tempo. Senão vai entrar em mais um brasileiro com essa incerteza. Porque essa incerteza é muito louca, né? Você pode fazer um elenco enxuto, um campeonato muito bom e brigar lá em cima, ou pode dar tudo errado e tu fica ali com a corda no pescoço em relação ao rebaixamento. E o Vasco tem que buscar um pouco mais de estabilidade. Espero que Pedrinho e companhia aproveitem bem esse período, dezembro, janeiro, fevereiro, para andar nessa direção. Ao mesmo tempo, você tem que andar, né? Com montagem de elenco, claro. Libera a barca, etc. Não é simples, mas todo mundo que sentou na cadeira do Pedrinho, ele fez questão, né, de assumir esse lugar. Ele foi brigar na justiça para ter esse lugar. E no fim das contas, a gente tem que admitir que se mostrou uma decisão acertada, porque essa Vem estava indo ladeira abaixo. Então o Pedrinho sentou na cadeira sabendo qual o tamanho do desafio, que ele consiga agora dar conta do recado, pensando principalmente no 2025 melhor pro Vasco da Gama. O técnico Rafael Paiva não vai ter Hugo Moura e o Verrete, que tomaram cartões e serão desfalques. Daqui a pouco eu falo sobre a projeção do time, já projetando sim uma equipe para segunda-feira, mas vamos ouvir primeiro o Hugo Moura. A felicidade dele de fazer mais um gol, apenas o segundo com a camisa do Vasco, com a palavra Hugo Moura. Foi uma semana muito difícil de trabalho para encarar o Cuiabá hoje, mas a gente sabe
dar a importância do brasileiro, que é um brasileiro muito difícil. E graças a Deus eu saí coroado com gol e pude dar os 3 pontos à nossa equipe. Cara, o meu papel na área ali é mais de um bloqueio, que é pro Vegete fazer gol ou por algum zagueiro. Eu fui muito feliz da bola ter sobrado ali pra mim e não pensei 2 vezes chutar pra esquerda e fui muito feliz com o gol. Acho que mais de um mês sem o Vasco ganhar, né? Eu acho que fica um gostinho ruim, deixa um gostinho, tirar um pouco da confiança, do trabalho. Mas o importante é que o grupo nunca duvidou do potencial da equipe, do trabalho do professor. Então a gente vem trabalhando. Uma eliminação dolorosa, sim, e foi difícil, mental, foi muito forte no jogo de sábado e para mudar a chavinha para vir do brasileiro, que a gente sabia que quem tinha que pontuar, o time de baixo também estão pontuando, então era muito importante essa vitória. Então tá aí o Hugo Moura, já são 30 jogos pelo Vasco, 2 gols e 4 assistências, mas para segunda-feira ele não joga. A possibilidade maior é do Juan Esforça, ganhando essa possibilidade aí no lugar do Hugo Moura. Agora, no ataque, né, sem o Verratti, 2 possibilidades eu coloco de agora. A primeira, Ryan, seria o óbvio, o Ryan, mesmo ele tendo perdido espaço, é o cara para essa posição, o Ryan. Então, ontem ele, por exemplo, nem foi relacionado, né, o garoto Ryan do Vasco. A outra chance uma outra possibilidade, melhor dizendo, é o Felipe Coutinho entrar nessa posição. Poderia ser, o Felipe Coutinho como um centroavante, um falso 9, o Payet, que ontem entrou querendo serviço, mesmo entrando na reta final, ele entrou querendo o jogo, ontem pode ser uma possibilidade como titular no meio, e o Coutinho, ele pode entrar como titular nesse ataque aí. São projeções, tem ainda o treino de amanhã e de domingo, o Vasco que só joga na segunda-feira nessa rodada, então tem um tempinho pro Rafael Paiva pensar aí, projetar a equipe que enfrenta o Bahia, já que ele não vai ter o Hugo Moura e Verratti como desfalque. Eu vou te falar, cara, Felipe Coutinho, ontem foi o Vasco, enquanto ele esteve em campo, o Vasco jogou com 10, hein? Cara, pelo menos ele venceu, né? Tirou a zica. Ele venceu? O Vasco venceu, diziam que o Vasco não vencia com o Felipe Coutinho em campo, o Vasco venceu com ele em campo. Tomara que tire essa zica. Cara, assim, da maneira que o Vasco vence, tudo bem, a vitória era extremamente necessária, jogo atrasado da 19ª rodada, o Vasco precisava vencer, venceu, que bom, né? Festa, tem que comemorar a vitória. Agora, o Vasco jogou de maneira ridícula ontem. Eu acho que jogou de ressaca, mais ou menos o que disse o Hugo Moura, não com essas palavras. O Vasco ainda estava com o baque da eliminação, não sei se conseguiu reunir forças para retomar aquela campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, que já tinha ficado para trás. O Vasco já não vencia bastante tempo no Brasileirão. Eu acho que tem potencial para jogar melhor. Foi um jogo realmente muito ruim. Isso que eu ia perguntar, vocês acham que dá para jogar? Beleza, não, melhor que ontem dá. Dá para jogar futebol melhor? Verdade. Agora, sim, acho que a média é essa aí. Sem o Hugo Moura e sem o Verratti me preocupa muito pro jogo. 2 pilares, né? A gente fala do mínimo de qualidade, passa por esses caras. Não tem substituto para nenhum dos dois. Não tem voltou, mesmo. Né? Nenhum dos dois. O Jair voltou do Jair de volta, Azevedo? Hein? Gostou do Jair de volta? Não tenho opinião ainda. Você preferia quando o Jair tava de fora ou agora com o Jair de volta? Não, no Vasco é sempre bom ter todos os jogadores à disposição. O Jair não é um primeiro volante, né? O Jair é um segundo volante. Ele entrou na vaga do Coutinho ontem. Ele tem uma qualidade que ele chuta muito bem a gol, né? Sim, e ele é participativo no ataque. Ele entrou na vaga do Coutinho. Sabe construir, né? O Vasco precisa disso. Mas o Vasco precisa de um reserva pro Hugo Moura. Pro jogo de segunda-feira não tem. Não seria o Esforza? Não seria o Esforza. Cara, mas assim, volante. Não dá pra... Sei lá, mete um Jair Cocão ali... Cara, é muito difícil. Porque assim, eu entendo quando você diz que o Esforza não substitui o Matheus, o Hugo Moura, porque não vai ter o mesmo potencial de marcação. Características únicas. Acho que o Jair ainda supera o Esforza nesse sentido. Mais força física. O Jair não consegue jogar 90 ainda, né? Esse é o problema. De repente, assim, começar jogando, não sei. É um jogo onde o Vasco, vamos lá, pensa em vitória, pra mas avançar. Não vai ser protagonista, não vai ter a bola. O Bahia fica com a bola. Esse é o problema. E quanto à saída do Verratti, eu gosto dessa opção. Porque a impressão que a gente teve do Payet foi muito boa, né? O Payet entrou pra reter a posse de bola e ficou com a bola. Algo que ninguém tava tendo capacidade de fazer. Tem o Verratti, dá pra Payet e Coutinho jogarem juntos. Porque aí você monta 2 linhas de 4 sem depender deles. Eles ficam na sobra. Aí eu acho que vale. Mas aí não tem o Hugo Moura, né? Aí não tem esse volante. Beleza. Mas pensando na referência do ataque, e assim, o Ryan não passa segurança nenhuma também de que vai entrar e render. Então eu acho que vale a experiência. O Francisco Ponte tá aqui, tá falando do gramado do Vasco, onde parecia um pasto e não choveu tanto assim ontem.
pra aparecer aquela lama toda. Cara, choveu muito, Choveu Francisco. pra caramba, Eu estava em São Januário, choveu demais, mas muito mesmo, né? A chuva foi num curto espaço de tempo, mas o volume de água foi muito grande, né? Na verdade, foi uma grande vitória ter tido o jogo, né? Eu poderia ficar, por exemplo, com o gramado todo alagado. Tivemos jogos ontem adiados nas divisões inferiores do Rio de Janeiro por conta das chuvas. Tu pontuou até bem, tá? Drenagem de São Januário, o jogo contra o Atlético. O campo ele é feio, gente. Ele tem mancha, mas não é ruim, não atrapalha o andamento do jogo. Os jogadores dificilmente reclamam. É muito raro a gente ver algum jogador ou treinador sem mancha nenhuma que a bola não rola por 3 segundos. Como eu não entendo nada, normalmente eu consulto jogadores, treinadores, e eles normalmente elogiam o gramado de São Januário.